Pô, o que você acha das pessoas que morreram na Argentina, morreram no Uruguai, morreram no Zimbábue, né, por culpa do Bolsonaro? O que você acha? Esse vídeo é para você que ainda acredita que Bolsonaro é o culpado pelas mortes acontecidas durante o período da pandemia. Dá uma olhada nessa explicação do Laudelino RJ, depois segue o perfil, o canal dele aí. Pô, o que você acha das pessoas que morreram na Argentina, morreram no Uruguai, morreram no Zimbábue, né, por culpa do Bolsonaro? O que você acha? A tal da Sara Silva escreveu um tweet aqui que eu tenho que comentar. Tá? Eu, vocês, todos nós, contamos pessoas próximas aqui que nutrem o mesmo sentimento. Né? Ela fala o seguinte: enquanto eu soluçava de tanto chorar pela morte da minha mãe e da minha irmã, ele, que é o Bolsonaro, se recusava a comprar vacina e debochava da nossa dor. Não desejo a sua morte. Por mim, pode enterrar vivo. Quem nunca viu, quem não conhece alguém com esse mesmo sentimento? Pergunta no chat. Você conhece alguém assim, do jeito que você está vendo aí? Tá? Aqui é a senhora Sara Silva. Eu vou fazer meu comentário para a Sara Silva agora. Tá? Que é o seguinte: esse tipo de mensagem, carregada de dor aí, mas também são mensagens profundamente distorcidas. Tá? Isso aqui é um retrato de como parte da população foi levada a acreditar que um presidente é pessoalmente culpado por um vírus que surgiu do outro lado do planeta e pegou todo mundo desprevenido. Cara, essas pessoas foram vítimas, algumas involuntariamente, outras são estúpidas e filha da puta o suficiente para manter essa narrativa, mas um monte de gente foi vítima disso. Que é um mecanismo psicológico cruel feito pela esquerda e pela imprensa nacional, que pegou e transformou uma tragédia global, imprevisível, avassaladora, numa culpa individual. E pior, direcionou toda essa culpa para alguém que não criou o vírus, não trouxe o vírus para o país, não espalhou o vírus no país, não controlava o vírus e não tinha, como nenhum outro líder do planeta, nenhuma resposta pronta na pandemia. Estava todo mundo descobrindo ao mesmo tempo. A ideia de que um presidente matou pessoas porque não comprou vacina ignora um fato central. Nenhum país sabia o que fazer no começo. Todo mundo arrumou vacina junto ao mesmo tempo. Jair foi campeão de compra de vacina. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a ter vacina. Lá no começo, Itália, França, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, estava todo mundo perdido. E vou te falar, todos os países erraram. Hoje nós sabemos, todos os países erraram. Todos os países reagiram tardiamente. Todos tiveram que improvisar. Todo mundo sofreu junto. O mundo inteiro tentou, falhou, tentou, falhou, tentou, falhou, tentou de novo, e depois veio a imunidade. Os laboratórios não tinham picadinha pronta. Os contratos não existiam. Os estudos eram preliminares. As decisões na semana, no começo da semana tinha coisa que tinha sua contradição sendo dita na sexta. Uma confusão no planeta inteiro. Começou a corrida das vacinas. A minha 99% de eficiência, a minha 95%, a minha 96%, a minha 90%, a minha 89%. Aí surgiram os sommeliers de picadinha. Não, eu vou tomar a primeira dose, vai ser tal, e a segunda vai ser tal outra. Para eu complementar, para ter o efeito. Teve gente tomando 10 vacinas. 10, 15 vacinas. Né? Então, a ciência leva tempo, cara. A política foi tropeçando pelo caminho. A pandemia foi um caos global, não foi uma conspiração individual de um presidente na América do Sul. Então é compreensível uma pessoa enlutada que ela busque um culpado concreto para as coisas. Então, a dor vai criando inimigos imaginários. Mas você culpar o governante por um vírus externo, como se a responsabilidade por uma pandemia mundial recaísse sobre uma única pessoa, isso é uma coisa absolutamente e intelectualmente desonesta. E também isso é emocionalmente destrutivo, porque é você permitir que o trauma se transforme num ódio, e ódio irracional. Você move o debate moral para o campo irracional, onde a raiva suplanta os fatos. Olha o que ela escreveu aí, ó. Gravíssimo. É algo ainda mais perigoso, porque esse tipo de narrativa vai incendiando a ideia de que os líderes são culpados por fenômenos incontroláveis, e que abre espaço para essa justificativa de violência, de vingança, de desejo de morte. É exatamente a mensagem que ela expressa no final, é que precisa de mais adélios. Então esse ressentimento que nasce da tragédia não autoriza você a desumanizar ninguém, cara. Nenhuma mãe volta, nenhuma irmã vai voltar, nenhuma vida é restaurada quando você começa a desejar a enterrar o outro ser humano vivo. Você só vai somar uma dor com outra dor. Sem dizer que isso aqui condena a alma da moça e é a alegria do demônio. É nefários na veia. Então uma sociedade madura olha para a pandemia com seriedade histórica. É o que está faltando para a gente hoje. Está faltando para a classe política, classe jornalística, classe médica. Está faltando para todo mundo olhar para esse período da pandemia com responsabilidade e maturidade. E uma responsabilidade e maturidade histórica também, porque foi um desastre global, uma falha coletiva no mundo inteiro. Não foi obra de um homem. Se a gente quiser aprender com o passado, a gente tem que fazer perguntas melhores, colocações melhores. Perguntas e colocações e registros que nos aproximem da verdade e não desse ódio desmedido aqui, seria uma razão de existir, até porque fala muito mais da emissária do que da situação em si. Você olha o quão estúpida a pessoa é. Aí, aqui, ó,
O Flávio Gordon fala o seguinte aqui, ó. O pessoal queria ver os comentários, né? Dá pra imaginar. É a dor comum, sentida por todo ser humano ao perder parentes queridos. Faz parte da vida. O que não dá pra imaginar é o grau de doutrinação e estupidificação necessário para jogar a culpa desse sofrimento no Bolsonaro. E ainda por cima repetindo mentiras facilmente refutadas pelos fatos. Como, por exemplo, que Bolsonaro não comprou vacina. Não dá nem pra comentar isso aqui. Comprou, e foi até bem rápido. Logo que saiu a autorização da Anvisa. Aí eu coloquei aqui embaixo uma coisa que eu sempre pergunto. Sempre pergunto quando encontro alguém fazer esse tipo de afirmação. Eu pergunto assim. Ela tá lá falando que a culpa era do Bolsonaro. Eu pergunto assim, pô, o que você acha das pessoas que morreram na Argentina, morreram no Uruguai, morreram no Zimbábue, né, por culpa do Bolsonaro? O que você acha? A pessoa fica te olhando assim, tentando a culpa do Bolsonaro pelas pessoas que morreram na Argentina, a culpa do Bolsonaro das pessoas que morreram no Uruguai, no Zimbábue, na França, Inglaterra, Estados Unidos, Madureira, não sei. Aí a pessoa, sabe o que a pessoa fala? Ela pensa um pouco e fala assim, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com... A pessoa já começa a entrar em parafuso, porque quando ela vai formulando a resposta de que o Bolsonaro não tem nada a ver com Zâmbia, ela começa a perceber que, opa, se ele não tem responsabilidade pelas mortes da Argentina, por que ela teria com as mortes do Brasil? Cara, tem uma pletora de detalhes em cima do que aconteceu no período, tá? Pletora de... Era teste... O laboratório dizia que era um experimento genético. A tecnologia é absolutamente diferente para ver se conseguia acelerar. mRNA já foi rejeitada. Ninguém quer ter contato com essa merda. Então, a maneira como foi comprado, todos os testes de efetividade falharam. Todas. Hoje, todas as picadinhas estariam jogadas no lixo. Já se dizia na bula lá para não dar para idoso. Já tinha na bula informação para não dar para mulher grávida. Risco para criança. E a galera aplicou geral e ninguém se responsabilizou por isso. Mas a culpa é do Bolsonaro. Se você chegou até aqui é porque você gostou do assunto. Então segue aí Laudelino RJ e o pessoal da Conversa Timeline no YouTube. Você vai ser bem informado de maneira correta, tá certo? Porque muitas vezes as informações podem estar chegando até você de maneira errada, da forma que o pessoal quer dar a notícia, entendeu? Notícia militante. Muito do que você vê e ouve nas TVs guardiãs da verdade não são verdades. Se você não acredita, dá uma olhada lá no canal do Laudelino RJ, Conversa Timeline, lá no YouTube. E segue a gente também. Se inscreve e compartilha aí. Abraço.